Helena, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Todos estão me ouvindo bem? Te ouço muito bem. Está perfeito aqui o áudio e a tua imagem também. Boa tarde. Obrigado por aceitar o convite e colaborar com a gente aqui no projeto de lives da Fleeting. É um prazer muito grande para mim. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês e vocês estão fazendo um trabalho incrível. Então é um prazer poder contribuir um pouco com isso e ainda mais participar, né? Participar, dar o meu recado para o pessoal aí que cuida da tão importante mobilidade que nós temos de gerenciar. Muito legal. Estamos fazendo uma introdução para o pessoal aqui, né? Tem uma audiência que já acompanha a gente desde a primeira live até agora. A gente está na 9ª live agora, né? Amanhã nós vamos para a 10ª já e chega nesse marco de 10 lives aí seguidas, né? A gente tem chamado aqui, Helena, personalidades do universo da mobilidade, da gestão de frotas, para discutir uma temática, né, temas que são de alta relevância para o gestor, para a gestora de frotas, para quem trabalha com gestão de frotas também, né? E hoje, a nossa temática principal aqui é direção defensiva e eficiente, né? Como salvar vidas economizando muito dinheiro. Então, para as empresas começarem a fazer essa relação, né? Que treinamento de direção defensiva não é um gasto, é um investimento. É um investimento em vida Com e certeza. investimento financeiro, claro. Investimento em pessoas, né? Total, em pessoas. E vamos falar muito sobre isso. A gente quer muito explorar o teu conhecimento, mas eu queria que antes você fizesse uma breve introdução, né? Quem que é a Helena? Conta um pouco aí. Quem que é a japonesa voadora? Bom, vai ser um prazer. A minha história é um pouco diferente. Os lugares, eu dou palestra em vários meios, assim, muito diversos, desde corporativos até de incentivo, né? Beneficentes e tal. Então as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que eu entrei nesse negócio de rally. E a minha história realmente é um pouco diferente, porque principalmente as mulheres, a maioria das pessoas que estão se destacando no automobilismo, ela já vem de uma geração de... tem influência de alguém da família, né? O pai corria, ou no caso das mulheres, irmão, marido. Mas no meu caso foi uma coisa que minha família brinca comigo, né? Que acho que quando eu nasci eu caí do berço e eles não perceberam, porque eu sempre tive um gosto muito diferente. Na minha família, eu brinco que na minha família todo mundo é normal, né? E eu desde criança que o meu negócio é sobre rodas. Então era patinete, bicicleta, rema-rema, até uns brinquedos meio maluco, mas se tinha rodas, era o que eu curtia. Era o que eu gostava de brincar. E essa paixão pela, vamos dizer, mobilidade até, né? De como... eu sou muito esportista também, então eu gosto de correr, de pedalar. Mas a coisa dos veículos, de andar sobre rodas, sempre me atraiu muito. Então eu comecei totalmente por conta própria. A minha paixão sempre foram 2 rodas. Eu gostava muito de andar de bicicleta. Até hoje, o meu meio preferido de locomoção é a bike. Onde dá, se eu não preciso carregar caixas e coisas muito grandes, eu vou pedalando. Pego uma mochilinha e vou de bike. Então eu comecei com o sonho de adquirir uma moto. E tudo começou com essa motinha, uma 125 que eu comprei quando eu tinha uns 19 anos de idade, mais ou menos. Comecei a trabalhar com 17 com o único objetivo de comprar essa moto. E após 2 anos eu consegui. Mas o meu pai, ele era professor universitário, né? Dava aula na USP. Ele falava, bom, agora você conseguiu comprar sua moto. Entrou uma ligaçãozinha aqui. Travou um pouquinho. Seu pai era professor da USP, agora que você conseguiu comprar a moto... eu comecei a trabalhar uma vida normal, mas o meu hobby era fazer, fim de semana, umas trilhas de moto, porque já era uma moto fora de estrada. Então, a minha paixão pela natureza, de poder subir uma montanha, ter uma vista bonita lá de cima, também já é uma coisa muito recente. Muito recente, não, muito... como é que eu vou explicar? Que está na minha personalidade, né? Que acho que nasceu comigo, porque eu não tive influência de ninguém. Dessa fase da moto, para eu conseguir comprar meu primeiro Jeep, que foi quando começaram as competições, demoraram 16 anos. Isso quer dizer, Uau.
eu tive de trabalhar muito para juntar meu dinheirinho e conseguir comprar meu primeiro Jeep. Então, 16 anos depois, ou seja, eu já tinha mais de 30 anos, eu comecei a fazer trilhas de Jeep, uma coisa que eu amo fazer até hoje. E tive a sorte de conhecer pessoas muito legais nesse meio. O meio off-road é um meio... Todo mundo fala assim, mas enfrentou muito preconceito e tal. É lógico, houve vamos chamar assim, de estranhamento, né? O que essa japonesinha tá fazendo com esse jipão aqui no meio? Na maioria das vezes, eu era a única mulher numa turma de homens que saíam para trilha ou para um raid. Mas eu fui muito bem recebida. E o que aconteceu? A ideia era só me divertir, fazer umas trilhas e tal, mas eu tive a sorte de cair na turma certa. Era uma turma lá da Zona Norte, que andava na Serra da Cantareira. Eles eram ligados ao Jeep Clube do Brasil. Então, eu conheci o Nelson de Almeida, grandes nomes do Jeep Clube do Brasil. E eu aprendi com as pessoas certas. Eles já logo no primeiro ano me inscreveram num raid. O raid é um tipo de rally só para Jeep. Então não anda carros que não tenham tração e andam Jeeps muito bem equipados, né, com pneu, com guincho, porque exige uma travessia de off-road mesmo, travessia de rio, atoleiro, subir barranco. É uma prova de regularidade, mas de transposição de obstáculos, vamos dizer assim. Então, eles me inscreveram num raid, me arrumaram um navegador experiente, porque eu não sabia nada, não entendia nada. E sorte de principiante, né, dizem. Primeiro raid que eu corri, eu venci. E aí começou a coleção de troféus, eu participei de Copa Sudeste, eu gostei da brincadeira, comecei a participar sério nessa coisa de raid. E conheci muitas pessoas no meio e conheci o Rally dos Sertões. Pronto, aí foi a minha perdição total. Falei, nossa, eu quero correr esse rally, porque é o maior rally do país, é muito desafiador, são 10 dias subindo daqui de São Paulo até o Ceará, mais ou menos, o roteiro vai passando pelo Centro-Oeste, e só que tem uma grande diferença, é velocidade, então não é regularidade. Então, eu já tinha adquirido uma boa experiência no regularidade. As pessoas sempre me perguntam, como que começa? Tem curso, não sei o quê. Eu sempre aconselho a começar no regularidade. Que você vai aprender muito, você vai aprender o controle do carro para aí sim depois ir para um rally de velocidade, ok? E eu consegui conquistar esse sonho depois, em 1999, ou seja... 21 anos atrás, né? E fiz os meus primeiros sertões em 99 e aí não teve mais jeito. Entrei profissionalmente no negócio, é um esporte muito caro, exige patrocínio, apoio de fábrica, uma série de coisas que você precisa realmente se profissionalizar e se dedicar a isso. E hoje, passados mais de 20 anos, são 15 sertões que eu corri, aí eu posso dizer que eu tenho a honra de representar muito bem as mulheres nesse meio. Porque desses 15 sertões, muito poucas mulheres participam, né, do Rally dos Sertões. Como piloto, como navegadora, nós temos excelentes navegadoras dentro do Rally. Desses 15, 12 eu cheguei ao pódio. Então, eu tenho 12 troféus do Rally dos Sertões. E fui a primeira a correr de UTV, que é a nova febre do off-road agora, né? Então eu corri 14 sertões. O que é UTV? O UTV é um veículo 4x4 desenvolvido para lazer e utilitário. Então, originalmente ele nasceu meio como agrícola, mas mesmo como Jeep, né? O Jeep foi criado para exército e para uso agrícola, depois que foi para o lazer civil. O TV ele é como se fosse um quadriciclo todo mundo conhece, né? Só que maior, e em vez de ter guidão, tem volante. E vão duas pessoas, uma sentada do lado da outra. Não é aquele que tem uma gaiola em volta, não? É uma gaiola. Tá. Pessoal, se entrar no meu... Normalmente nas minhas palestras eu passo um rápido vídeo para eles verem o TV em ação, porque é muito legal. Muito legal, porque ele é muito mais radical do que um carro, né? Se um carro 4x4, uma caminhonete, eu corri muito tempo comecei com um troller, mas
2 anos só, depois 13 anos eu corri de Mitsubishi, de L200, corria de picape. Só que o TV ele é muito mais leve e com uma suspensão muito mais ágil, então ele é muito mais radical, vamos dizer, né? É muito emocionante. Então, para o pessoal que tiver curiosidade, depois dá uma passadinha no meu Instagram, que lá tem várias fotos do meu TV em ação. Eu até coloquei uma foto que eu gosto muito, foi em Baja, lá na Ilha Comprida, que eu dei um voo muito alto. E ficou uma foto muito legal, né? E daí que vem o Japonesa Voadora, vem desse voo? Conta um pouco pra gente essa história também. Não. A história da Japonesa Voadora vem já, acho que desde 2003, 2002, 2003, quando eu comecei a correr no Velocidade. Eu aprendi isso tudo, eu vou aprendendo com os pilotos, né? Tá aí o César, que está nos acompanhando, ele me ensinou muita coisa. Então eu sempre procurava os pilotos mais... que eu admirava, mais habilidosos, e saía perguntando. Então, o César, embora ele não seja um piloto de off-road, de cross-country, é a pessoa que eu conheço que tem maior conhecimento de automóveis em geral, né? De pilotagem, é um excelente piloto. Então, eu não sabia como fazer uma coisa, como que faz um salto. Aí ele explicava do centro de gravidade, toda a física que envolve um salto. Por exemplo, outros pilotos de rally, os pilotos do Ceará, porque lá tem muita duna, onde salta, tudo, também me deram muitas dicas de como desenvolver a técnica certa. Porque assim, o salto é muito legal saltar, mas o problema do salto é a queda. Porque se você não saltar, não preparar o salto direito e cair de bico, é capotagem na certa. O carro vai cair assim e vai sair capotando. Então, eu, de novo, né, tive a sorte de conhecer as pessoas certas e aprendi a saltar direitinho. Não podia ver uma lomba que eu saía saltando. Queria sair voando já. Queria sair voando. E conseguia fazer direitinho, né? Dava o impulso certo, acelerava na hora certa, colocava o carro no ar, e aterrissava e ia embora. Aterrissava sem indicar. Isso eu fazia muito nos rallies de velocidade, porque 2 anos eu corri rally de velocidade, que não é cross-country. Eu corri 1 ano pela equipe Volkswagen, corri de Gol, e corri outro ano pela Peugeot, né, na Copa Peugeot. Então, os rallies de velocidade têm muitos altos, né, que é uma lomba. Só que uma lomba bem redondinha que dá para você saltar e aterrissar legal. E nesses lugares tem muito público. E os rallies cross-country, a ordem de largada é definida por um super prime, né, um prólogo, que é um trecho de 2 km cronometrado com público. E esses lugares sempre tinham umas lombas. E eu ia lá e saltava todas, né? Foi daí que veio o apelido de Japonesa Voadora. Porque quem não domina a técnica, para não arriscar nessas horas, tira o pé e passa. Ou o que tem muitos parafusos a menos na cabeça, passa do jeito que vem e sai capotando. E capota. Capota. Existem muitos capotamentos nesse tipo de obstáculo. Então foi disso. Mas é o que eu sempre falo nos cursos que eu dou e tudo. Você tem que desenvolver primeiro o domínio do carro. Não pense que um piloto de rally sai por aí fazendo loucura. Alguns até fazem, né? Mas eu procuro sempre aprender, me sentir segura para fazer aquilo, né? Dominar a técnica e depois aplicar a técnica. Total. E lá se vão quantos anos competindo, Helena? Você compete até hoje, tá? Sim. Estou competindo até hoje. Inclusive, esse ano eu tô... É que, você sabe, né? Com toda essa crise que nós passamos, eu tinha acabado de montar um projeto muito bacana, que seria montar uma equipe feminina para o Rally dos Sertões, e sempre foi meu sonho. 100% feminina. 100% feminina. Que então, legal. piloto de moto, piloto de UTV, piloto de carro. Logicamente que os componentes, eu estou procurando até mecânicas, mulheres, para estar na equipe, mas a equipe
totalmente não seria feminina, mas as pilotos seriam mulheres, né? Legal, muito legal. Eu estou trabalhando nesse projeto, ligada a uma ação social, que também é comandada por mulheres, né? A doutora Adriana, ela é médica do SAMU. Ela atua fazendo os resgates do SAMU. E ela tem um projeto social muito bonito dentro do Rally dos Sertões. Então, eu me uni a elas para fazer esse projeto bem bacana. Então, estamos em processo de captação. Agora está tudo meio parado, mas conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir as captações. Claro, claro, claro. Quem já está na audiência aí, ó, fique ligado. Então, puder colaborar com o projeto Equipe Feminina Rally dos Sertões. Né? Escreve pra gente. A equipe chama-se Musa, que é Mulheres Unidas Sertões Adentro. Veio SAMU na cabeça, SAMU Musa ao contrário, né? Não, porque o projeto social chama SAS, que é Saúde e Alegria nos Sertões. Legal, o legal. Nosso chama Musa, que é Mulheres Unidas Sertões Adentro. Muito legal, que legal. Muito bom, né? Você contar um pouco da sua história para a gente se ambientar e para todo mundo saber com quem está falando aqui. Essa é a japonesa voadora, viu, gente? E para além do automobilismo, para além da competição, você também se desenvolveu muito em treinamento de direção defensiva, né? E eficiente, enfim, treinamento de direção em geral. Conta um pouco para a gente sobre isso. Porque eu vejo que 95% da audiência são gestores de frotas e que tem esse desafio, né? Como que eu levo o treinamento para os meus condutores? Muitos têm, quando tem 100, 200, 300 mil, 5 mil condutores espalhados pelo Brasil inteiro. E precisam treinar diferentes modais de transporte, diferentes tipos de veículo. Conta um pouco da sua história com o treinamento de direção defensiva. Sim, isso é uma coisa que eu já venho atuando há mais de 15 anos. Em direção defensiva e agora em direção preventiva. E, de novo, eu tenho de deixar meu crédito aqui ao Cezinha, o César Urnani, que foi ele que me introduziu nessa seara aí das instruções, né? Quando ele era instrutor do BMW Driver Training, era ele e o Ingo Hoffman, só os dois. E eles precisavam estar formando mais um instrutor. Então, foi por convite dele, do César, que eu entrei como instrutora, comecei a minha carreira como instrutora, uma coisa que eu gostei muito, muito. Por quê? Assim, o troféu é uma conquista sua. Então, você traz para casa, enche sua prateleira de troféus e tal, mas você compartilhar conhecimento com as pessoas, ou seja, ensinar as pessoas a dirigirem melhor, a pessoas a mudar o seu comportamento como motoristas, saber aproveitar melhor o carro para ser um motorista mais eficiente, é uma coisa que é muito gratificante, porque você consegue compartilhar isso para muitas pessoas. E o meu maior prazer era quando eu dava um treinamento, no Driver Training tinha o treinamento básico e depois o avançado. Então a pessoa fazia o básico primeiro, depois quando ele voltava para o avançado, ele falava: Helena, toda vez que eu entro dentro do carro, eu lembro de você, sabe? Maneira de sentar, maneira de se posicionar. Quando eu percebo eu consigo me antecipar, eu olho lá para frente, já vejo um carro freando lá. Assim, a minha segurança aumentou muito e eu trouxe minha família inteira para fazer o curso, porque devia ser obrigatório. Ele evita acidentes. Porque quando você entra numa situação de risco, é uma fração de segundos. E o nosso instinto faz com que você, na hora daquele susto, você tome a ação errada. Faça o contrário, por vezes. O contrário, né? O instinto, infelizmente, leva a gente a fazer o errado, que é meter o pé no freio, virar muito volante. Então, eu acho que esse treinamento realmente salva vidas, esse tipo de treinamento. E agora, eu até queria fazer um parêntese aqui. As pessoas fazem muita confusão entre direção defensiva e direção preventiva, ou que nós chamamos de direção eficiente, né, que é a preventiva. Existe uma diferença muito grande,
Porque a direção defensiva te ensina técnicas para você não bater o carro quando você já está numa situação de risco. Uma aquaplanagem, uma frenagem de emergência ou uma criança atravessando na sua frente, já é uma situação de risco. Aquele trânsito que parou de repente. Agora, e você tem de fazer a manobra. E como eu disse, na hora do susto, muitas vezes o instinto faz com que a gente haja da forma errada. O preventiva é mais eficiente, porque a gente aplica na rua, no dia a dia, dessa maneira, desde o momento que você entra dentro do carro, você já tem de virar uma chavinha, falei, bom, agora eu sou o motorista, eu sou responsável pela ação e reação do carro e sou responsável pelas pessoas que estão dentro do carro e pelas pessoas com quem eu cruzo no trânsito. Então, e não exige uma pista, não exige molhar, colocar cone, esse tipo de manobra. É uma coisa muito mais dentro da cabeça da pessoa, a mudança de comportamento dela, ela está ciente que ela precisa se antecipar aos perigos do que fazer a manobra em si na hora do risco, né? Ou seja, a direção preventiva evita que você entre nesse momento de risco. E o direção defensiva te ensina técnicas para você escapar desse acidente. Mas agora eu vou contar uma coisa aqui muito interessante para vocês. O direção preventiva a gente faz na rua, com o condutor no meio normal dele, que não é uma pista. E os obstáculos não são cones, são pessoas, são carros, são guias, são buracos, são obstáculos de verdade. O direção defensiva a gente vai para uma pista e a gente coloca cones simulando as situações, tá? Mas o que eu queria contar para vocês é o seguinte, o que mais tem durante um curso de direção defensiva é cone voando para tudo quanto é lado. Ou seja, você fazer a manobra certa, mesmo você estando num ambiente controlado, não é fácil. Né? Por isso que acertava um cone direto. Ainda bem que era um cone. Mas a nossa vida não é assim, né? Nós não transitamos no meio de cones, no dia a dia. Então, por isso que essa técnica do direção preventiva, né, que é a direção eficiente, é muito mais importante para o condutor corporativo, aquela pessoa que roda 5.000 quilômetros por mês e ele trabalha sob estresse, o instrumento dele é o carro, e ele não pode estar sujeito a acidentes, multas, a estresse, tudo isso que pode envolver uma condução. Total. Bom, você sabe bem, né? Aqui na Fleeting a gente tem um braço de capacitação de condutores, né? Onde a gente desenvolve uma tecnologia e através dessa tecnologia, que é um aplicativo, a gente distribui treinamentos de direção defensiva e eficiente, principalmente direção eficiente e preventiva, né? Para condutores corporativos. Você sabe também, o César é um grande parceiro nosso aqui. A gente desenvolveu para veículos leves e para caminhões agora, né? Esse trabalho online que vocês estão fazendo é fantástico. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E o que a gente percebeu nessa jornada, né, de construção de tudo isso, e até trazendo um pouco da minha experiência na gestão de frotas, é que o maior ponto a ser trabalhado não é o técnico. A gente tem déficit técnico, sim. O brasileiro, em geral, tem um déficit técnico, né? Em geral, a formação não é adequada para um condutor médio, normal. Agora, ainda assim, o maior desafio na nossa visão ele é comportamental. Sim. Que me parece que está muito mais ligado à direção preventiva, eficiente, esse desafio comportamental. Que é mudar o comportamento a partir do momento que você senta no carro. Né? Que é o que eu chamo de virar uma chavinha, né? É o que você, de forma muito feliz, fala, virar essa chavinha. Poxa, agora eu estou conduzindo uma máquina, a máquina a qual produz 40 mil mortes ano no Brasil, 350 mil permanentemente inválidos, e no mundo, o último dado que eu tenho é 1.200.000 mortes ano no mundo. 1.200.000, né? Então, a gente está vivendo aí um momento de coronavírus pandemia. É fichinha, né? Perto disso. É fichinha perto disso, tá? É fichinha. E, como você bem me falou já, não tem vacina, né? A gente não fica imune ao trânsito, né?
Uhum. Não tem a possibilidade de tomar um remédio ou uma vacina para eliminar acidente de trânsito. Eu acho que os treinamentos são um tipo de vacina, né? É um Muito antídoto, né? eficientes. É muito eficiente, por sinal. Total. Você tem essa percepção também de que comportamento é o grande gap? Com certeza. Uma coisa que eu tenho notado muito nesses anos de treinamento, principalmente os corporativos, né? Que eu fiz vários treinamentos corporativos sob a supervisão do César, inclusive, e era muito interessante, porque quando eu sentava do lado de um condutor e saía, no dia a dia dele, eu percebia que as pessoas, quando entram no carro, elas dirigem muito no automático. Elas não estão prestando mais atenção, porque elas já fazem isso há tanto tempo e dirigem tanto que elas entram no carro e vão que vão, sabe, no automático. E a coisa de estar com a cabeça em outro lugar, ou seja, pensando nos problemas, ele está dentro do carro, nem chegou lá, já está pensando o que ele vai falar para o cliente ou no que ele vai falar na reunião. Então, ele não está aqui agora. A cabeça dele está em outro lugar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a pessoa tem de cair uma ficha na cabeça da pessoa. Por isso que eu falo essa coisinha de virar a chave. Outro problema é que as pessoas não têm ideia da responsabilidade que tem ao dirigir até acontecer um acidente. Mas aí já é tarde demais, não é? Então, essa mudança de comportamento é muito importante. E, na verdade, é simples. Num treinamento, depois de a gente passar 4 horas com a pessoa, não é um treinamento muito extenso, o dia inteiro, uma coisa disso, junto com ele, eu acho, assim, hoje em dia a grande tendência do online vamos dizer, a coisa dos tempos, além do coronavírus, né? Agora que não pode ter contato social, a coisa online está muito forte. Mas mesmo antes desse evento, o online é uma coisa já muito que veio para ficar. Mas eu particularmente acho que o presencial ainda, em determinados casos, é muito importante. Porque cada um é um. Cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra. E o problema que uma pessoa tem não é o mesmo que outra pessoa tem. Total. Então... Total. A gente faz essa análise aqui também e eu estou em total acordo contigo, né? Nada substitui o presencial. Nada substitui, né? O instrutor do teu lado ver como você senta no carro, entender a tua altura, enfim. Até teu reflexo, né? Enfim, uma série de questões que remotamente não se pega. Agora, a grande questão que ficou pra gente aqui, até compartilhando com você e com toda a audiência, bom, nós somos uma empresa de solução para gestão de frotas. Um dos pilares é a capacitação de condutores. E por que a gente criou esse pilar? De tanto rodar, de tanto falar com o gestor de frotas, e vou te dizer, lá se vão mais de 15 anos trabalhando com isso, e os gestores terem acesso a treinamentos excelentes presenciais. Eu fiz alguns, né? Eu fiz alguns excelentes, tá? Entretanto, quando você pega uma frota de mil veículos ou um parque de 1000 condutores no Brasil inteiro, imagina o tamanho de um gestor de frotas para prover um treinamento presencial para 1000 vendedores. Né? Difícil. Aí, o que a gente enxergava e estava vendo, né, no dia a dia? O pessoal está nichando. Então, pega lá os 1000 vendedores, quem que usa picape? O grau de risco desses caras aqui é maior? Eles estão mais expostos na estrada? Em que região do país? Está rodando no Mato Grosso. Poxa, o grau de risco lá, em tese, é maior. Então, vamos lá treinar esses caras. E treinava lá de 1000, 20, né? Sim. De 1000, 2%, sei lá, enfim, até menos 0,2%. E ficava nichando o teu parque, a tua população de condutores e não conseguia colocar algo de forma homogênea para todo mundo, né? Por isso que a gente aqui desenvolveu algo até vanguardista no Brasil via aplicativo, né? Via aplicativo, pílulas de conteúdo até também para quem está no dia a dia poder consumir isso de uma forma até mais fluida. E os treinamentos presenciais, eles continuam sendo fantásticos, né? São muito importantes. Mas aí as empresas estão tendendo a transformar isso em eventos. Vamos fazer um negócio bem legal aqui, vamos trazer uma palestra da Helena, na sequência vai ter um treinamento, né?
E vamos falar do tema. Porque a gente sentiu essa necessidade aqui de pulverizar. E eu acho que isso funciona muito bem, Luiz. Muito bem mesmo. Porque eu acho que o online veio, como eu disse, veio para ficar. Muita coisa online que nós estamos fazendo nessa crise de coronavírus, eu acho que vai continuar. Eu mesma faço uma pós-graduação e tinha de ir lá e passar 4 horas lá à noite, chegar tarde em casa. E nós estamos fazendo online, todo mundo está gostando muito. Sabe, o conteúdo é o mesmo, você compartilha a tela, você vê filmes, você ouve o professor e você não precisa se locomover. Então, isso otimiza nosso tempo e dá para fazer perguntas, tudo igual, sabe, online. Então, as pessoas estão gostando muito e eu acho que mesmo depois que acabar isso, esse curso vai continuar, essa pós-graduação vai continuar online, porque tem funcionado. Então, a mesma coisa eu acho. Eu acho que nessa questão dos condutores, é muita gente. E fora reciclagem, né? O cara acabou de fazer o curso, aí sai, aí entra outro que precisa fazer os novos condutores, aí cada empresa tem sua política, ele precisa absorver aquela política. É muito trabalhoso. Então, o que não pode é não fazer nada. Mas essa coisa de você ter o treinamento online, eu acho que é muito eficiente e você consegue atingir muito mais pessoas, né? Como eu disse, eu sou muito a favor do presencial, mas eu acho que tem de ser meio que como as empresas estão fazendo. Travou um pouquinho aqui. Acho que você voltou agora. Legal, que bom. Deu uma travadinha, né? Então, você conseguiu ouvir até quando eu disse que o presencial seria uma coisa pontual? Consegui. Que o presencial ele vira um pontual. Agora, é bem o que a gente disse, né? Uma coisa complementa a outra. O importante é fazer. O importante é a gente estar em busca sempre de soluções para ajudar o frotista que trabalha com volume, né? A endereçar logo esse problema que é urgente. Sim. Né? Em média, por dia, a gente mata mais de 100 pessoas. Né? Mas não dá para... Todo dia, entra ano, sai ano no trânsito. Né? Eu já fui em reuniões em empresas que falavam assim, nossa, nós precisamos que o operador vá lá resolver o negócio, mas ele tem carta, mas não sabe dirigir. Falei, ai, meu Deus do céu. Você acredita? Porque como ele teria de dirigir no trabalho dele, o RH lá falou, tem que ter habilitação e tal, mas o cara tem habilitação, mas ele mesmo admite que não sabe dirigir. Como é que tirou carta? Total. A gente tem ainda uns assuntos bem básicos para serem resolvidos na gestão de frotas, e esse é um deles. Né? Você quer ver? Pega o ramo do agronegócio. Você tem experiência nisso, eu sei. Né? O camarada se forma em agronomia, e aí com 19 anos, sei lá, 18, 19, 20 anos, ele entra numa multinacional do agronegócio e recebe uma caminhonete. Sim, e não sabe usar uma caminhonete. Não sabe nem acionar o 4x4 por vezes. Muitas das vezes, né? Muitas. Eu já tive vários casos. Muitas das vezes. Não sabe nem acionar o 4x4. Eu dei muito treinamento para o agronegócio e fiquei abismada com a falta de conhecimento deles. Fora não saber usar o 4x4, você dirigir um carro tão grande, com centro de gravidade alto, a reação do carro é totalmente diferente. Não é só engatar o 4x4 e sair andando. Então, esse é um setor que precisa muito de um treinamento específico. E eu venho trabalhando com isso. Eu praticamente já tenho um conteúdo todo pronto. Pela experiência que eu tive estando junto com esses condutores, eu vi a necessidade deles. Eles realmente precisam entender o uso do 4x4 e precisam saber usar esses recursos e conduzir o carro com segurança, porque eles andam na estrada, pegam muita estrada asfaltada, dia de chuva, à noite, com um carro que eles não têm muito controle, não sabem que a reação de uma caminhonete, principalmente quando ela não está traçada, é muito diferente de um carro normal. Ele está acostumado com carros baixos, sedã, de tração dianteira, enquanto que uma caminhonete alta, pesada, 2 toneladas, a tração é traseira quando ela não está com o 4x4 acionado. Isso nem passa pela cabeça da pessoa. Não. Até porque não é um motorista que está ali, como estão nos caminhões, né? Não é um profissional da direção.
Helena é um profissional que tem uma outra especialidade, mas que também dirige. Então, Sim, esses sim, conhecimentos técnicos específicos muitas vezes não chegam, o que é um perigo. um Antes de a grande gente perigo. continuar, nós já estamos há 40 minutos aqui, eu falei para você que o tempo voava, Nossa, mas tem um será que eu tô pessoal que falando entrou. demais? Não, tá ótimo. Ó, o pessoal te mandando um beijo, a Sola, assim, beijo, Heleninha, Pequena Gigante, o Ah, Rafael Miller, Sol. A Sol já me acompanhou em vários treinamentos. Manja muito legal, também. te mandou um beijo aqui. O Rafael Miller da Zoetis falou, sensacional, não estamos só. O Rafa foi um dos convidados aqui na semana passada e ele tem um projeto espetacular de cultura de segurança no trânsito lá na empresa. Ele é gestor de frotas da Zoetis, Ah, uma muito empresa de saúde bacana. animal. A Clau, querida Helena, prazer em revê-la. Grupo Drivers, piloto Helena é um orgulho para o Brasil. Ó, que legal, exemplo de superação. Obrigada, gente. Muito bom, muito bom. Quem mais aqui? A Clau perguntou: Helena, diante da nova onda de veículos elétricos, você já desenvolveu algum tipo de treinamento específico para condutores desse tipo de veículo? Eu já participei de vários lançamentos desses veículos, né? Então, realmente esses veículos eu não desenvolvi ainda, mas também já tenho o conteúdo formatado, porque a maneira de dirigir um veículo elétrico é muito diferente. Tá? É um carro que entrega o torque imediatamente. Hoje em Sim. dia, e isso é uma coisa que os modelos variam muito, né? Entre híbridos, elétricos, as pessoas ainda têm pouco conhecimento nisso. Mas o carro, ele dá patada assim que você põe, pisa no acelerador. Não passa por câmbio, cardan, é direto no eixo. Então, realmente, a maneira de conduzir ele é muito diferente. Outra coisa que você tem que saber como regenerar a bateria. Então, você não o seu consumo da bateria, a autonomia do carro vai diminuir muito se você não souber usar. Então, é um outro mundo, né? Os carros elétricos estão chegando aí devagarzinho ainda, principalmente no Brasil, muito poucos. É uma coisa para uma elite Ainda ainda meio distante, né? tá distante de pulverizar no Brasil, né? Sim, Ainda. sim. Mas eu acho que é uma coisa do futuro e realmente as pessoas vão ter de ter um treinamento específico para o uso de carro elétrico. Ah, legal. A Clau mandou um outro comentário aqui. Ó. Precisamos conversar sobre esse tema, pois estou totalmente inserida nesse segmento e há muitos clientes que irão adorar receber seu treinamento. Olha que legal. Já tá rolando prospecção aqui Olha, na live, né? legal! Vai ser um prazer, estou à disposição. Eu acho que, assim, até vou fazer um parênteses aqui. Nós temos, como eu falei, eu trabalho com o César há bastante tempo, mas nós temos um diferencial muito grande, né? Que são instrutores que têm uma história por trás, né? São instrutores, não são simplesmente instrutores técnicos. Eu tenho o diferencial de ser mulher, que são poucas mulheres inseridas tanto nas competições como nos treinamentos, né? Quantas vezes que as pessoas não ficaram surpresas quando viram que a instrutora era uma mulher. Mas depois que eu conto a minha história, as minhas conquistas, e eles percebem do meu conhecimento, eles viram todos meus fãs. Então isso é um orgulho, um prazer muito grande. Acho que esse é um diferencial de um instrutor que ama aquilo que faz e está muito inserido dentro daquele contexto. De saber que lugar de competição é na pista, é no rally, que são ambientes controlados, mas que um condutor normal, ou seja, uma pessoa, sua família e tudo, tem de ter a consciência do que é a condição. E eles podem se tornar motoristas melhores, mais conscientes e mais eficientes. Imagina numa estrada. Você vai fazer uma estrada, acho que só eu que faço essas coisas, né? Mas vou daqui até o Maranhão dirigindo de carro. Então você vai andar 5.000 quilômetros. Eu faço isso. Pego meu carro, vou até a Cordilheira dos Andes, vou até o deserto do Atacama, porque eu amo. A gente vai para a praia aqui de São Paulo, né? Vai para São Sebastião, Ubatuba. Eu falo, vou fazer uma viagenzinha, vou pegar meu carro e vai para lá na Atacama, né? Vou lá pro deserto do Atacama. Eu faço isso. Mas então, eu acho que assim, eu faço isso porque eu tenho segurança no que eu faço.
Eu me preparo, eu preparo o meu carro, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu tenho de levar, até se o carro der algum probleminha, eu sei como as coisas mais básicas fazer, então você tem de ter um conhecimento mecânico. Então, eu acho que tudo isso são coisas que, como eu falei, não precisa fazer exageradamente como eu ir até o deserto do Atacama, mas é muito seguro para uma pessoa que vai até, vamos falar, o Guarujá, ter um conhecimento melhor do seu carro. Se pegar uma chuva, uma tempestade, tiver de viajar à noite, se o carro der algum problema, passar por uma aquaplanagem, sabe? Se sair, ter segurança nessas situações. Eu acho isso muito importante. Muito bom, muito bom. Tem muitos comentários aqui, eu vou aproveitar para ler alguns deles. Rafael colocar, no meu caso, no Zoete, tivemos que mudar isso. Rafa, mudar o quê? Depois conta pra gente. Paulinho Pomelli, saudades das peripécias de Jeep. Paulinho deve ser algum... O Pomelli é piloto. É jipeiro e é piloto. Desenvolveu uns veículos incríveis, né, Paulinho? Ele manda aqui, muita abraços, história. Beijos de Milão. Tá em Milão. Fica em Nossa! casa, a última vez que eu encontrei ele foi no autódromo, lá no Velocitar. Tava competindo. Muito legal. Marco Antônio, beijo, Heleninha. Monstro no Rally. Muito legal. 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 Cláudia Lima, tá? É a Clau aqui que está falando que está inserida no universo de veículos elétricos. Acho muito interessante a gente falar sobre isso. Para quem não sabe Sim. também, a Helena é parceira nossa aqui na Fleet no desenvolvimento de programas de treinamento. Então, a gente já está batendo bola para desenvolver um treinamento para agronegócio, para mineração. É um segmento que tem pedido muito importante. E é muito específica a rodagem, né? De mineradoras, né? Eu já tive a oportunidade de visitar algumas. E tem veículos com pneus, eu não sei o nome, não me recordo o nome, mas com rodas que são de, sei lá, 4, 5 metros de diâmetro uma roda, né? Ou mais até, tratores. Inclusive as caminhonetes, elas andam, não sei se você já viu isso, não deve ter visto, com uma bandeira, uma bandeirinha super alta, sim, de 6 metros eu vi de altura. Isso. Que é para esses caminhões avistarem eles, né? Se não passa por cima, como se fosse a gente pisa em formiga. É uma coisa passa absurda. Por cima mesmo porque não vê. E eu visitei uma mineradora dessas lá no Chile, nessa minha ida para o Atacama, que é a maior mineradora de cobre do mundo. E como eu gosto muito do assunto, eu fui lá visitar, eu vi esses veículos e todas as caminhonetes andavam com essa bandeira bem alta. Olha só. Eu fiquei impressionado quando vi isso pela primeira vez. A Cláudia está colocando mais comentários aqui. São veículos da área de minério. Vi esses na Vale, usam bandeirolas. Sim. Deixa eu dar mais um recado para a turma. Já que esse bate-papo, vocês viram, né? O tempo voa. A gente já está quase acabando. Está indo para os últimos 5 minutos de live. Ai, meu Deus. Vou fazer uma postagem. Acabando a live, nós vamos fazer uma postagem aqui no nosso Instagram. Né? Então, se alguma pergunta, algum comentário não ficou respondido, por favor, faz lá no Instagram, no comentário da postagem, que nós vamos endereçar todas as perguntas para a Helena e para o nosso time aqui também. Contatos também, se você se despertou aí a necessidade de prover treinamento para os seus condutores, treinamento de direção preventiva e defensiva, manda ali no comentário que a gente já prontamente vai entrar em contato com você, tá? Mas é isso, a gente falava, deixando bem, né, reforçando, a Helena é parceira nossa aqui, e a gente nós estamos muito ligados, né, em segmentos, em nichos que precisam de treinamentos específicos de direção defensiva. O nosso produto aqui, que é o PACS, que você conhece, né, Helena, o Programa Anual de Cultura de Segurança, ele é mais generalista. Então, ele serve para todos aqueles que conduzem veículos leves, vamos dizer assim, né? Só que ele vai até um nível, por exemplo, ele não chega no nível específico da mineração, ou do agronegócio, né? Ou de operações que rodem no off-road com mais frequência. Ele até flerta com esses assuntos, bate um pouquinho, mas não é algo tão específico. A gente também está desenhando, né, Helena? Acho que é legal comentar com a turma, um treinamento para entregadores de bike, né? Que usam bike, né? Já está quase pronto, viu, o material, Luiz? Essa semana ainda a gente vai poder prospectar isso.
Porque, como eu falei para vocês, a bike é meu meio de transporte predileto há muitos anos mesmo. Eu chego a andar 200 e poucos quilômetros por mês de bike, só não é passeando, é fazendo minhas coisas. Meu deslocamento, vou para cá, para lá, todo dia saía e fazia alguma coisa. Tinha dias que eu andava 50 quilômetros num dia só, quando eu tinha de ir mais longe. E com esse evento do coronavírus, o que eu percebi? Que o número de entregadores de bike cresceu muito e eu vejo uns caras totalmente despreparados, porque a legislação não exige o uso de capacete, mas deveria, né? Os caras andando de chinelo de dedo, sabe? Com o celular na mão, assim, pedalando, olhando para cá, para lá. Uma coisa totalmente sem noção, né? Muito perigoso. Então, eu quero trabalhar com isso também, para dar... E são pessoas muito simples que fazem esse tipo de serviço, que elas não têm acesso à instrução, né? E Sim. O pessoal vai botando essa molecada na rua. Então, eu também quero desenvolver alguma coisa para esse segmento. Além, né? Conta com a gente. Além do que já está no nosso planejamento, que é o agronegócio. As picapes, as 4x4 que eu tanto amo. Conta sempre conosco, porque a gente conseguir achar um lugar, é legal bater esse papo aqui mais aberto para a audiência ouvir e também colaborar, né? Coloca os seus comentários aí depois na postagem também. A gente fazer essa união entre o conhecimento técnico, né? Mas tentar passar isso de uma forma que a gente consiga pulverizar e falar com o máximo de gente possível, né? Seja na linguagem, seja na tecnologia, ou seja, no canal mesmo para chegar lá, a gente conseguir falar com o máximo de gente possível. Eu olho para os entregadores de bike, esses caras trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Tá? Parece que andar de bike não cansa, né? E aí, muitas vezes se alimentando mal, se hidratando mal. Então, isso me preocupa muito. Eu já parei uns caras na rua aí e troquei uma ideia, assim, né? Falei, nossa, mas você tá trabalhando de chinelo, de dedo. Isso é perigoso se você tomar uma queda e você não tem eficiência na pedalada e toda hora você freia, bota o pé no chão. Então, são umas coisas assim muito tristes que a gente vê por aí. Então, eu me preocupo com essa molecada. Minha amiga e querida Helena, você sabe bem que o Instagram, depois de 1 hora de live, ele derruba sem dó nem piedade, né? Não dá nem pra gente falar tchau. Não dá nem pra gente falar tchau. Mal educado. Eu sei que o tema, se a gente fosse alongar o tema aqui, a gente podia ficar o dia inteiro discutindo isso, mas eu acho que a gente cumpriu com o objetivo de contar um pouco da sua história no automobilismo e falar do tema principal de hoje, que é como a gente leva treinamento de direção preventiva, principalmente, para as pessoas em geral, em especial aqui, aqueles que conduzem veículos. Para as frotas, né? Para as frotas que são, eu acho que quem mais precisa, pela quantidade de quilômetros que eles têm de percorrer mensalmente. Total. Então, eu quero te agradecer demais a presença. Eu que agradeço, a gentileza. Luiz. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. A palavra é sua antes da gente encerrar. Bom, gente, eu quero deixar um grande abraço para todos e eu quero dizer que eu sou uma pessoa que tem muito prazer no que eu faço, tanto das competições, como principalmente, como eu disse, na instrução. Porque é mais do que trazer um troféu para casa. É salvar vidas e levar conhecimento e produzir motoristas melhores e um trânsito mais seguro. Então, contem comigo, estou sempre à disposição. Falem comigo pelo meu Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? Não sou uma pessoa conectada 24 horas por dia, mas eu respondo, prometo. E estou à disposição. Helena, muito obrigado pela tua participação, por compartilhar com a gente conteúdo de tanta relevância. E conte comigo sempre, conte com a Fleeting, que a gente vai juntos transformar a mobilidade do Brasil através da segurança no trânsito. Obrigada, gente. Vou aproveitar e dar um abraço aqui para a Cláudia, que eu estou vendo a Cláudia Lima aqui, tá? Grande parceira, que nos conhecemos em uma das nossas palestras, um dos eventos que eu participei. Então, estou de coração junto com vocês. É um prazer muito grande participar de eventos da Fleet, do Instituto Parar, eu acho que são pessoas que estão contribuindo para o futuro da mobilidade.
Muito bom. Querida, muito obrigado, viu? E a gente vai se falando. Grande abraço, grande beijo a todos. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.